As crianças agora estarão se dirigindo aos anexos da igreja, onde vão ter uma programação toda especial para o coração de cada uma delas. E eu queria trazer a minha saudação a toda a igreja, amigos e amigas presentes na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Queremos trazer as boas-vindas para você que está aqui nessa noite nos visitando. Nós temos muitos amigos, muitas amigas, famílias convidadas, irmãos de outras denominações que estão aqui com a gente. E nós queremos abraçar vocês e expressar a nossa alegria em ter cada um de vocês aqui em nosso meio. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amados, quero convidá-los para o Evangelho de Lucas, onde na mesma disposição, no mesmo espírito da nossa cantata, nós vamos pensar nessa noite sobre a mensagem do Natal, num texto como já divulgado de Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 18. Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 18, é o texto que teremos por base para pensar nessa noite sobre a mensagem do Natal. O texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E o Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. As felicidades que nós sentimos ao longo da nossa vida é algo que muda muito de pessoa para pessoa. Isso porque as expectativas que nós temos no nosso coração, as preferências sobre o que nos faz feliz, sempre diferem de pessoa para pessoa. Então, de repente, aquilo que faz o seu coração explodir de alegria, de felicidade, para outra pessoa é um tédio, para outra pessoa é um fato completamente indiferente. Porque nós temos esse paladar emocional diferenciado dentro de cada um de nós. Mas eu ouso dizer que mesmo com todas as nossas diferenças, para nós que somos pais e mães, um dos dias mais felizes da nossa caminhada nessa terra foi o dia do nascimento do nosso filho e da nossa filha. Se você fizer uma lista com os 5 dias mais felizes da sua vida, com certeza, o dia em que o seu filho nasceu, o dia em que sua filha nasceu, vai estar lá, nesses 5 dias. O dia do nascimento de Charles foi uma explosão de alegria para mim, foi um dia quase mágico. A primeira atitude do meu coração, quando ele estava lá, vendo o nascimento dele, foi a atitude de querer compartilhar aquela notícia. Eu comecei a divulgar aquela notícia para minha família, para a igreja, para os amigos, para estranhos na internet, nas redes sociais, divulguei para todo mundo. E eu sei que não foi diferente para você, porque o dia do nascimento de um filho é um dia que consegue explodir o nosso coração de alegria. É um dia que a gente sabe que merece ser divulgado para o maior número de pessoas por ser um dia marcante. De certo modo, o texto que a gente leu está descrevendo um dia assim. O texto que a gente leu está descrevendo, obrigado, Juninho, exatamente esse tipo de alegria, o dia
do nascimento de um filho que traz alegria ao coração do pai. Mas não qualquer filho, porque o nascimento que nós estamos vendo aqui nesse texto é o nascimento do Filho de Deus. E uma das primeiras coisas que o Pai Celestial faz no dia do nascimento do seu filho foi a mesma coisa que eu e você fizemos no dia do nascimento do nosso filho. O Pai Celestial compartilhou a notícia. O Pai Celestial anunciou a notícia. O meio de comunicação que ele utilizou para fazer isso não foi o WhatsApp, não foi o Telegram, não foi o Facebook, não foi o Instagram, não foi a TV, não foi o telefone. Deus não usou mensageiros digitais para compartilhar essa notícia, não porque eles simplesmente não existiam, mas porque Deus tinha algo melhor para compartilhar aquela notícia. O que vemos aqui no texto é que no lugar de usar mensageiros digitais, Deus vai usar mensageiros celestiais. Ele usa os anjos que Ele mesmo criou para descerem até essa terra, saírem da eternidade e anunciarem aqui a chegada do seu amado Filho desse mundo. Mas eu confesso a vocês que uma das coisas que me deixa mais curioso nesse texto não é só por meio de quem essa notícia foi dada, os anjos, mas também para quem essa notícia foi dada. Os pastores que estavam trabalhando. Lucas diz que eles foram os primeiros que receberam aquela notícia do nascimento do Messias. Estavam ali, numa noite comum, com os olhos pesados, cansados, tendo de vigiar aquelas ovelhas, e ali, naquele lugar, eles viram a maior notícia que veriam na vida: o Messias está nascendo, o Messias nasceu. Quando Deus decidiu compartilhar essa notícia, eu acho isso lindo. Não foi com os reis que ele compartilhou, não foi com os ricos, os poderosos, as autoridades políticas, os sacerdotes, autoridades religiosas e escribas no templo, não. Quando ele decidiu compartilhar a notícia do nascimento do filho dele, ele disse: está aqui esses pastores aqui, diga para eles, mostre para eles, esses homens pobres, anônimos e humildes, que têm o privilégio de receberem a maior notícia do mundo: o Messias nasceu. Foram justamente essas pessoas, tão desprezadas naquela época, que não tinham nem direitos civis ou religiosos assegurados. Foram justamente essas pessoas, desprezadas pelos homens, que foram privilegiadas por Deus com a notícia do Natal, com a mensagem do Natal. E é essa mensagem que nós vamos examinar nessa noite. Olhando para o versículo 9 e o versículo 10, a primeira verdade que nós descobrimos aqui sobre o Natal é que o Natal é uma mensagem de exultação, é uma mensagem de alegria. É claro que isso foi difícil de sentir num primeiro momento, porque o versículo 9 diz que quando o anjo do Senhor pousou naquele local, ele fez isso rodeado de uma glória imensa. Ele estava rodeado de uma luz ofuscante, que mais tarde, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essa mesma glória e sua experiência com ela, com essa Shekinah de Deus, com a glória de Deus, ele descreve essa glória como uma glória mais brilhante do que a luz do sol. E quando essa luz radiante transformou aquela meia-noite num meio-dia, a primeira reação dos pastores aqui não foi de alegria, mas foi de terror, de assombro, de pavor, de medo, de sentir as suas almas congelarem dentro deles mesmos. Eles ficaram completamente aterrorizados. Agora, lembrem comigo que esses pastores eram experientes, eram casca dura, machos com M maiúsculo, estavam acostumados a lutar com bandidos, estavam acostumados a lutar contra serpentes, contra escorpiões, a afastar os inimigos, a pegar lobo pelo dente e jogar lá do outro lado para proteger as ovelhas. Mas aqui, esses pastores estão diante de algo que eles nunca viram antes. Estão diante da glória ofuscante de Deus. Foi por isso que no versículo 10, a primeira reação do anjo foi tranquilizar aqueles homens, para que eles não tivessem um ataque fulminante ali naquela hora. O anjo tranquilizou, o anjo explicou que aquela visita não era motivo para eles se aterrorizarem, mas era motivo para eles se alegrarem, porque ele estava ali para trazer a notícia mais importante, alegre e relevante para a história da humanidade. Uma notícia feliz. É tanto que no versículo 10, a palavra que aparece aqui é evangelho, é boa nova, é notícia alegre, notícia boa, é notícia feliz. Para ser mais preciso, é uma notícia de grande alegria. Uma alegria que consegue superar as maiores alegrias que eu e você temos nessa terra.
até mesmo a alegria esmagadora que a gente teve no nascimento dos nossos filhos, maior do que essa, porque o nascimento de Jesus é a maior alegria. O nascimento de Jesus é a sustentação de todas as alegrias da vida. O nascimento de Jesus é aquilo que dá sentido, dá gosto a todas as outras felicidades que o coração humano consegue sentir nesse mundo. É a maior das alegrias. Não só no sentido de tamanho, mas também no sentido de abrangência. Porque o anjo vai dizer aqui que essa notícia é para quem? Era para todo o povo. Essa é a forma do anjo dizer que o Natal, isto é, o nascimento de Jesus, é um acontecimento relevante, necessário e oportuno para cada ser humano nessa terra. É uma felicidade que está disponível para todas as pessoas. É uma alegria que consegue tocar, preencher, mudar e transformar qualquer tipo de coração. Porque é a alegria de sabermos que a real esperança desse mundo nasceu entre nós. De fato, é a segunda verdade que a gente vê aqui no texto. O Natal não é apenas uma mensagem de exultação, mas é também uma mensagem de salvação. Uma salvação histórica. O texto vai dizer no versículo 11, o anjo afirma que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador. Por um lado, a gente veio falando sobre o tempo dessa salvação, né? Iria acontecer naquele hoje, naquele ponto da história ali. Depois de toda a expectativa desde o início do mundo, toda aquela contagem regressiva da história de Deus no palco da redenção do homem, ali iria acontecer, naquele momento, naquela data específica, o nascimento do Salvador. Com certeza não era no dia 25 de dezembro. Foi apenas uma data que a gente escolheu como cristandade para comemorar. Não quer dizer que foi exatamente a data do nascimento de Jesus, mas era uma data real, num dia real, num calendário real, numa história real e num lugar real. O anjo diz que hoje, na cidade de Davi, a salvação vai entrar nesse mundo ali, naquela cidade, aquela cidadezinha da Judéia chamada Belém, a mesma cidade que sediou o nascimento do rei Davi, agora vai ter o privilégio muito maior de sediar o nascimento do rei dos reis, tal como estava profetizado lá em Miqueias 5:2. Isso tudo mostra para nós que o Natal é uma salvação histórica. O Natal não é uma salvação mitológica. O Natal é uma salvação histórica. Nós não estamos aqui comemorando a nossa salvação fundamentados numa lenda, fundamentados num costume que talvez tenha sido verdade, talvez não tenha sido, é meio duvidoso, meio sei lá. Não, nós estamos aqui comemorando uma salvação que foi concretizada pela fidelidade de um Deus que não falha nos corredores da história humana. Um fato, o nascimento de Jesus, um fato consumado que pode ser mensurado historicamente, geograficamente e espiritualmente. Porque a mensagem do Natal é sobre esse Deus eterno, que entrou na história através de Jesus. Um Jesus que veio para ser tudo aquilo que nós precisamos. Como o anjo diz aqui, lhes nasceu o Salvador. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. Ele veio para ser o nosso Redentor. Ele veio para nos arrancar da destruição e condenação de uma vida de pecados e nos conduzir até a exultação e restauração de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de comunhão com o Criador. Ele veio trazer para nós não sucesso material, mas salvação espiritual, que é de fato aquilo que nós precisamos. E isso Deus já tinha prometido há séculos, porque esse Jesus que nasce é o Jesus que vem como Cristo, como o anjo afirma, como aquele que é ungido de Deus, o escolhido de Deus. Isso quer dizer que ele apareceu na história para cumprir todas as promessas de restauração que Deus tinha feito ao seu povo, desde a época da queda de Adão. Ele aparece como Cristo para ser a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele aparece como Cristo para ser um profeta maior do que Moisés foi. Ele aparece como Cristo para ser o filho de Davi, um rei melhor do que Davi. Ele aparece como Cristo para ser o servo sofredor que é descrito lá em Isaías. Ele aparece como Cristo para ser o filho do homem descrito em Daniel, que recebe todo o poder e autoridade. Tudo isso encontra o seu nascimento no bebê que está chorando, no bebê que está nascendo. É por isso que esse bebê, frágil como ele é identificado como o Senhor. Hoje nasceu para vocês o Senhor. Olhando por fora não parece. Olhando por fora não parece. É só um bebê que está chorando. Um bebê frágil.
Mas esse bebê que está chorando ali na manjedoura, ele é o Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, santo, transcendente, que sustenta e governa cada galáxia na ponta dos seus dedos. Ele é o Senhor e governante supremo de todas as coisas e todas as pessoas. O que nós vemos aqui, meus amados, com isso tudo, é que o coração do Natal é esse. O coração do Natal é Jesus. O coração do Natal não são os detalhes do Natal. A estrela, os anjos, a manjedoura, o curral, os pastores, Maria, José, os magos. O coração do Natal também não são os intrusos do Natal. O Papai Noel, os presentes, as árvores de Natal, os enfeites, as decorações, os pisca-pisca, tudo isso tem o seu lugar, tem o seu devido lugar. Mas nada disso pode tomar o lugar que só Jesus merece, porque o Natal é sobre Ele. O Natal é sobre o nascimento de Jesus. Jesus é a mensagem do Natal. É esse Salvador que nasceu no tempo certo, no local certo, para cumprir o objetivo certo, trazer salvação e vida eterna para o seu povo. Mas é claro que esse grande presente, como vemos aqui no texto, teve um grande preço, porque Lucas vai mostrar para nós que a mensagem do Natal também é uma mensagem de humilhação, a humilhação da encarnação divina. O versículo 12 vai dizer: e isso vai servir de sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. É assim que Lucas descreve, nas palavras do anjo, o que Deus esteve disposto a fazer pela nossa salvação. O Deus que assumiu a forma de uma criancinha, de um bebê. Ele não entrou nesse mundo como um homem forte, valente, robusto, maduro, independente, não. Ele entrou nesse mundo no corpo de um bebê frágil, vulnerável, completamente dependente e indefeso. Foi assim que ele chegou nesse mundo e vestiu faixas sobre o seu próprio corpo. Alguns comentaristas chegam a dizer que essas faixas eram faixas semelhantes às faixas que eram utilizadas no embalsamento, quando uma pessoa morria. Naquela época era comum que, tanto no nascimento de alguém como na morte de alguém, essa pessoa fosse envolta, fosse vestida de faixas. Para Jesus isso tem um simbolismo ainda maior, porque isso representa aquilo que aquele bebê veio fazer nesse mundo. As mesmas faixas que vão envolver o seu corpo, como é descrito em João 19,40, são essas faixas que estão aqui no seu nascimento, mostrando o propósito da sua vinda para esse mundo. Ele veio morrer, ele veio caminhar em direção à cruz, ele veio pagar o preço, ele veio se humilhar e se humilhar até a morte. Se humilhar também, como o texto diz, até o ponto de ter uma manjedoura como seu próprio berço, um coxo, que era utilizado para alimentar os animais. Os pastores conheciam muito bem esse objeto. Eles só devem ter estranhado o uso desse objeto, porque esse coxo estava sendo usado como o berço do Rei dos Reis, o Rei do Universo, que ficou sem vaga nos hotéis daquela região. Ele estava nascendo não num palácio limpinho, não numa casa bem preparada, com uma equipe médica bem experiente, não, ele estava nascendo ali num curral sujo e contaminado e deitado numa manjedoura. O que nós vemos com esse relato é que o Natal é paradoxal. O Natal sempre se coloca diante de nós como uma aparente contradição. É o Deus que se faz homem, é o eterno que nasce, é o onipresente que é encontrado, é o onipotente que é fragilizado ali no corpo de um bebê, é o rei que se faz servo, é o infinito que se limita, é a glória que se humilha. Paradoxo, parece uma contradição, a gente quase não consegue encaixar essas coisas, mas o Natal é sobre isso. É um Deus que está disposto a ir até as últimas consequências, sofrer as piores dores e limitações para promover a nossa salvação, para promover a nossa redenção. E é exatamente esse Natal, tão sacrificial como ele é, que deve constranger o nosso coração, que deve despertar o nosso coração, porque se Deus fez isso tudo por nós, pedaços de barro, pecadores, falhos, indignos, então a nossa dívida com Ele, igreja, é maior
do que nós imaginamos. É nosso dever retribuir esse amor imenso de Deus com todo o amor do nosso coração. É nosso dever estarmos dispostos a pagar qualquer preço pela nossa fé, porque o maior preço foi pago ali por Ele. De modo que agora todos os preços que eu e você pagamos para seguir Jesus e confiar no Evangelho são irrisórios, são nada comparado ao preço infinito que Ele já pagou por nós, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição nesse mundo. Abandonar a velha vida, ser perseguido, perder a vida por causa do Evangelho, tudo isso é nada, porque o maior preço já foi pago ali por Jesus. O maior preço já foi pago pelo nosso Mestre. A resposta dos anjos ao falarem sobre esse preço é uma só: é adoração. O Natal é sobre isso. O Natal é sobre adoração. O verso 13 em diante diz: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. É assim que Lucas descreve para nós, em poucas palavras, um dos maiores espetáculos, se não o maior, já visto pelos olhos humanos nessa terra, que Hollywood nunca vai conseguir reproduzir com seus efeitos. Centenas ou talvez milhares de anjos, que rompem a barreira do invisível, para louvar, adorar e bendizer o Senhor por causa do nascimento de Jesus. Fazendo isso com um louvor inédito, porque aqueles anjos estão vendo aqui na terra uma dimensão do amor de Deus que eles nunca tinham contemplado até então lá no céu. Eles viram o Senhor deles, o Rei deles, descer do seu trono e se deitar numa manjedoura. Eles viram a concretização de todo o plano sobre o qual eles apenas aspiravam ver, como está escrito lá em Pedro. Eles rompem em louvor ao Senhor, adorando a Deus por causa disso. Eles estão louvando a Deus por causa dessa glória de Deus nas alturas, porque aquele Salvador que está ali nascendo é um reflexo dessa glória excelsa de Deus lá do céu. É a maior glorificação já vista do nome, da pessoa, da fama e da honra de Deus nessa terra. É Ele colocando os seus pés aqui como um ser humano, nascendo entre nós. Mas glorificam a Deus também, esses anjos, por causa da paz na terra. Não a paz social conquistada por meios políticos, tecnológicos ou educativos, mas a paz espiritual conquistada por meio do Evangelho que esse Messias está trazendo para o mundo. O que faz eles cantarem é o fato de que agora essas pessoas que eram inimigas de Deus terão a oportunidade de serem amigas de Deus, de serem reconciliadas com o Criador, de serem transformadas para viverem em paz com Deus e viverem essa paz, esse bem-estar pleno de segurança, felicidade, harmonia e paz na presença com Deus. É por isso que eles cantam. E também por causa do aprazimento divino. Porque Deus quer bem aos homens. Porque Deus quer bem a pessoas que merecem o mal. Porque Deus está disposto a abençoar pessoas que decidiram abandonar. Porque Deus está disposto a manifestar essa graça maravilhosa no nascimento do seu filho. É por isso que eles adoram a Deus. E o melhor que nós fazemos para comemorar o Natal de verdade é se juntar a eles, é imitá-los nessa tarefa, porque a resposta mais lógica que nós podemos oferecer diante do nascimento de Jesus é a adoração. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Nós adoramos a Deus pelo seu grande amor por nós. Foi isso que nós fizemos em cada hino aqui nessa noite, em cada culto que nós prestamos durante o ano, em cada dia que nós vivemos nessa vida, nós o adoramos. É o que estamos fazendo aqui hoje. O nosso jeito de comemorar o Natal é assim, é adorando um Deus que merece ser adorado. Eu sei que muitos de nós somos ensinados que o Natal é sobre nós, é sobre o nosso merecimento. Nessas últimas semanas, aproveitando as férias de Charles, eu tive a oportunidade de assistir 2 filmes com ele de Natal, ou 1,5, porque eu dormi no segundo. Mas passei tempo suficiente na frente daquela tela para ver aquela mensagem indireta pelo roteirista, mostrando que o Natal é sobre isso. O Natal é sobre crianças que se comportam e são dignas de ganharem presentes, são dignas de serem recompensadas. É a ideia do ser humano se reinventar para que assim ele possa ser recompensado. O Natal secular é assim: o ser humano é digno
O ser humano merece. Faça as coisas boas e aí Deus vai lhe dar coisas boas. Mas o Natal bíblico é o contrário. O Natal bíblico é você é indigno, você não merece, você não tem como merecer. Se Deus faz algo bom por você, é por causa da graça dele, da misericórdia dele, da compaixão dele. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É por isso que nós, diante dessa graça maravilhosa de Deus, nós tomamos a nossa postura de adoradores, adorando a Deus por causa da glória que ele nos comunicou, em graça e misericórdia, em seu amado Filho. É por isso que nós adoramos a ele, com a nossa voz e com a nossa vida. Em último lugar, o nosso texto vai nos ensinar que o Natal, além de ser uma mensagem de exultação, de salvação, de humilhação, uma mensagem de adoração, Lucas encerra dizendo que o Natal é uma mensagem digna de divulgação também. Digna de divulgação. Foi o que os pastores fizeram. A reação imediata deles, depois daquilo que ouviram, depois daquilo que viram, foi viajar até a cidade de Belém para conferir pessoalmente aquilo que eles estavam escutando. Eles foram até lá com toda a fé no coração deles, com urgência. Eles não ignoraram aquela notícia, eles não duvidaram, eles não deixaram para depois, não, deixa aí, depois a gente vai ver se é verdade ou se não é. Não, eles investigaram, seguiram o rastro e foram conferir pessoalmente. E a recompensa deles, o texto vai dizer, foi o privilégio inigualável de serem as primeiras testemunhas oculares do nascimento de Jesus aqui na terra. Depois de Maria e José, foram aqueles pastores os primeiros a verem com os próprios olhos algo mais glorioso do que o exército de anjos cantando nos céus. Eles viram o Criador dos anjos chorando numa manjedoura. Eles viram o Criador do universo em carne e osso. Foi assim que eles investigaram e conferiram aquela notícia, mas não só isso, porque o texto termina dizendo que esses mesmos pastores também divulgaram a notícia. Verso 17 diz: e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. O versículo 20 diz: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. No contexto histórico daquela época, os pastores eram extremamente desacreditados. Como eu já falei para vocês, eles não tinham nem mesmo a credibilidade de depor como testemunha num tribunal da vida, porque a palavra deles era desprezada pelos homens. Mas essa palavra deles foi valorizada por Deus. Eles tiveram o privilégio de serem os primeiros missionários, os primeiros evangelistas, os primeiros pregadores da igreja cristã. Tudo porque eles fizeram uma coisa muito simples. Eles divulgaram aquilo que acreditaram. Eles anunciaram a esperança que encontraram. O verso 20 diz que aqueles homens, depois de voltar à rotina normal deles, eles continuaram com a mesma missão. Eles não viraram a página, tudo bem, isso aqui passou, não tem mais nada a ver com a gente. Não. Eles voltaram para a rotina normal do dia a dia deles com a mesma missão: anunciar aquilo que viram e provaram. Eles começaram a compartilhar a boa notícia de que a salvação tão esperada pela humanidade havia chegado através de um bebê que nasceu em Belém. O melhor que eu e você fazemos é seguir os passos desses pastores. Tal como eles, daqui a pouco o Natal vai passar. As festividades vão acabar, a gente vai encontrar alguns quilinhos a mais ali na balança, uns números meio exorbitantes nas planilhas da vida, de orçamento. A gente vai voltar à rotina normal, aquela rotina do ano. Mas, amados, assim como esses pastores, devemos voltar a essa rotina com essa mesma missão. A missão de anunciar o Evangelho. A missão de anunciar que o nascimento de Jesus é a esperança. Porque para o crente, o Natal não é só uma data. Para o crente, o Natal não é só uma época do ano, uma festa, um banquete, uma confraternização, uma comemoração qualquer, não. Para o crente, o Natal é a sua vida, é a sua esperança, é a sua paz, é a sua mensagem. E é essa mensagem de esperança que nós temos de celebrar e comemorar, não só durante essa época do ano, mas durante todo o ano, anunciando que o nascimento de Jesus traz salvação, seja na nossa família,
no local de trabalho, onde a gente estuda, na vizinhança. O nosso papel como crentes, assim como esses pastores fizeram, é anunciar que Jesus veio para esse mundo. Ele nasceu entre nós, Ele viveu nossa vida, Ele morreu nossa morte, Ele ressuscitou com a nossa esperança e Ele oferece salvação e vida eterna para quem confia nele. É a nossa mensagem, é a nossa responsabilidade. E é o que o mundo lá fora precisa ouvir. O mundo lá fora, cego e ignorante como é, precisa entender que o Natal é muito maior do que ele imagina. É o que as pessoas precisam entender. O Natal é muito maior do que aquilo que elas veem em filmes, em decorações, em propagandas da Coca-Cola ou do que for. Eles precisam saber que o Natal é sobre Jesus. É essa mensagem que temos de divulgar a plenos pulmões, para que assim as pessoas lá fora possam abraçá-la com todo o coração. Porque a principal prova que nós realmente acreditamos nessa salvação, meus amados, é porque nós compartilhamos essa salvação com quem precisa, tal como esses pastores fizeram. Resumindo, é assim que nós somos apresentados a verdadeira mensagem do Natal. É uma mensagem de exultação em primeiro lugar, a alegria em carne e osso que nasceu nesse mundo. É uma mensagem de salvação, uma salvação histórica realizada num Jesus que vem para ser o nosso Salvador, Messias e Senhor. É uma salvação, é uma mensagem de humilhação. É o Deus que vai até as piores situações para nos livrar da pior condenação. É uma mensagem de adoração, um Deus que é digno de ser adorado pelo grande amor com que tem nos amado. E é uma mensagem digna de divulgação, uma mensagem que deve ser compartilhada a cada dia da nossa vida e para cada pessoa com quem nos encontramos. Porque é dessa forma que nós de fato vamos reluzir a luz do Natal, a verdadeira luz do Natal, para aquelas pessoas que andam na escuridão, que andam nas trevas. Que Deus assim nos abençoe, que cada pessoa nessa noite possa confiar de todo o coração nessa mensagem. Se você está aqui nessa noite e ainda não conhece essa esperança aqui dentro do seu coração, e ainda não se arrependeu dos seus pecados, se humilhou diante desse Deus que se humilhou pela salvação do seu povo, você pode fazer isso aqui agora. Você pode verdadeiramente abraçar o sentido do Natal, que é se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus e ter nele tudo aquilo que você precisa para encontrar paz com Deus e transformação de vida. Eu encorajo você a fazer isso, seja levantando uma das suas mãos agora, vindo aqui à frente, receber uma oração, procurando algum irmão depois desse culto. Eu quero conhecer mais dessa mensagem, eu quero entender mais sobre esse evangelho, sobre essa esperança. Nós deixamos esse convite especial para o seu coração, porque o Natal não é só uma data a ser comemorada. O Natal é um fato a ser abraçado, através da fé, através do arrependimento, com toda a nossa vida dedicada ao Senhor que se entregou por nós e nos dá salvação. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.